não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? A essência do cristianismo não é casar e constituir famílias bonitinho, não é ter uma boa imagem pública, não é ser um bom cidadão. A essência do cristianismo é perdoar todo mundo que não foi nada disso. Você veja, regras morais existiam antes do advento do Cristo, eram até mais exigentes. Cristo veio para botar novas regras morais? Não, ele veio para perdoar quem não cumpria as regras. Isso é a essência do negócio. Passa 2000 anos, ele não entendeu ainda isso. Então, olha, eu conheço mais pessoas que fogem do pecado o tempo todo do que pessoas capazes de perdoar. Então você está fugindo do demônio, meu filho. É o acusador que te persegue. Então, quer dizer, enquanto eu não sinto em mim a total confiança no perdão, eu não faço a confissão. Nem interiormente. Porque senão eu vou estar me confessando para o diabo. Estar me confessando para o meu acusador. Está entendendo? Então, levando tudo isso em conta, você entende que a prática do método da confissão, que é claro, evidente, é uma transposição filosófica de um sacramento, e que pode ser considerado para nós, que somos gente de estudo, é a nossa técnica pessoal do exame de consciência. Nós temos que entender primeiramente uma coisa. Você pode considerar os pecados como atos isolados que em si mesmos são pecaminosos. E você obedece o catálogo e você vai lá, fiz isso. Não? Mas você não pode se apresentar perante Deus desta maneira. Por quê? Porque Deus já sabe tudo isto. E você confessar isso para Deus é você fazer buraco na água. Você vê que o esforço de Agostinho nas confissões é apresentar-se a Deus não como autor de determinados atos singulares, mas como pessoa integral. E esta é a essência do método. Ou seja, se ele não adquirir uma ideia, um conhecimento muito claro, o mais claro possível, da forma integral da sua pessoa, ele não pode se apresentar para Deus. Porque vai ser falso. Ele tem que ter a certeza de que vamos dizer, o seu verdadeiro eu, a sua verdadeira consciência desde o centro, que sabendo quem é e sabendo julgar tudo no seu devido contexto, se apresenta a Deus e pede a Deus que lhe mostre mais. Ora, você vê que no meio de tantas pressões desumanizantes, ilusórias, hipnóticas, etc., é difícil você adquirir esta ideia da forma da sua pessoa. E foi por isso que eu comecei este curso com a coisa do necrológio. Porque é o seu ideal, a sua pessoa ideal, imaginada não de modo genérico, não por qualidades abstratas, eu quero ser isso, mas imaginado com a figura concreta de um personagem que pode ser descrito e narrado. É esta pessoa que é o eixo esta imagem que é o eixo da sua personalidade. Porque é em face dela que você vai ter que julgar os seus próprios atos. E saber, então, o peso relativo deles em mérito e demérito. Eu digo peso relativo por quê? Porque quando você for apresentar as coisas para Deus,
nada mais tem peso. Né? Os seus méritos não têm peso nenhum, porque não são, senão uma imagem remotíssima e microscópica, tá certo, das qualidades do próprio Deus. E os seus pecados também não têm peso. Por quê? Porque Deus é perdão universal. Então, tem duas etapas. Primeiro, você tem que formar a imagem e ter a ideia do peso relativo, peso humano da coisa. Né? E daí você vai e zera tudo isso perante Deus. Né? E Deus te refaz. Está entendendo? E eu não estou me referindo somente à confissão ritual. Estou falando confissão interior. Do mesmo modo, com relação ao conjunto dos seus conhecimentos, você tem que adquirir uma ideia da forma total deles. E a forma total dos seus conhecimentos, com o seu respectivo nível de inteligibilidade e relação interna, isso chama-se a sua filosofia. Estão entendendo? Então, eu digo, apresentar-se à confissão com consciência da forma total da sua personalidade. E, se você é filósofo, meu filho, com a sua filosofia inteira. Está entendendo? E aí nós vemos, entra um outro tema aqui, não vai dar tempo da gente explorar devidamente hoje. E juntando isso com o que eu disse no começo, olha, a apreensão da forma total da sua personalidade num determinado momento do tempo, o que implica, vamos dizer, uma retrovisão do seu passado, uma projeção do seu futuro. Portanto, é uma imagem, para assim dizer, interminada e dinâmica que está, imagem em ação, para assim dizer. É algo que você não pode realizar por si mesmo. Você necessita de todo o aporte da tradição cultural que te ensina a fazer isto. Então, quando você lê as Memórias de Agostinho, ele não conta toda a vida dele, não conta todos os detalhes da vida dele. Mas você sai com uma imagem integral de todas as tensões que se agitavam e que, por assim dizer, individualizavam Agostinho. Fazer isso, vou dizer, com memórias, com material puro e bruto da nossa existência, é muito difícil. Então, ao longo dos tempos, se desenvolveu a arte narrativa das vidas imaginárias. No teatro e, sobretudo, no gênero moderno por excelência, que é o romance. O romance é um auxílio formidável para tudo isto. Nós devemos agradecer aos céus que alguém tenha inventado este gênero. Tenha inventado e tenha praticado, né, até levar a uma perfeição incrível. Porque são essas vidas imaginárias que nos ajudam, por analogia, a conceber a nossa vida. Nós não podemos concebê-la, até a palavra conceber, nós não podemos imaginá-la de maneira puramente conceptual, abstrata, genérica. O modo pelo qual nós nos conhecemos é um modo poético e narrativo, sempre. E é esta poética e narrativa que você apresenta na confissão. Porém, é muito difícil fazer sem você ter uma certa arte narrativa. E você não pode aprendê-la sozinho, como o garoto ideal do Piaget colocado perante o mundo. Você precisa do aporte da tradição narrativa. E aí, novamente, somos obrigados a concordar com o Leavis de que o elemento fundamental da educação é a tradição literária. Muito mais importante do que as ciências. Porque até a aquisição das ciências depende disto. E isto não depende da aquisição das ciências. Então, aqueles que não têm o verdadeiro domínio da linguagem autoexpressiva e narrativa,
para eles, inumeráveis conceitos científicos vão ficar como elementos coisificados, que não podem se integrar totalmente na consciência deles, porque não têm inteligibilidade suficiente, mas aos quais, ao mesmo tempo, ele vai prestar uma espécie de culto, porque aquelas coisas são verdades. Então, no instante que o sujeito admite verdades que não estão absorvidas na sua consciência, ele está criando ídolos. É um fetiche de verdade. Então, vamos ver se numa próxima aula a gente explica mais alguma coisa sobre esta coisa do romance. Quantas horas foram aí? Então vamos fazer um intervalinho e depois eu vou responder algumas perguntas. Vamos lá. Antes de responder as perguntas, eu queria lembrar novamente, há 3 pessoas que estão usando o espaço do nosso chat para conversa mole, abobrinhas, etc. Por favor, parem com isso. Um fórum se destrói quando começa essas coisas. Não podemos permitir que isto aconteça. Por favor, parem. Usem somente para assuntos diretamente ligados ao curso e não para debates. Usem para troca de informações, para envio de perguntas, etc, etc. Aqui a Marcela Andrade manda um recado. O seguinte, diz que o grupo de transcrições de aulas está precisando de voluntários para colocar em dias as transcrições e revisões de aulas. Isso é um trabalho de uma importância fora do comum, porque todo este material terá que ficar à disposição dos alunos que entrem depois. Diz, o grupo passou por uma reorganização e há muitos alunos novos que talvez ainda não saibam como podem colaborar. Os interessados devem, por favor, mandar um e-mail para transcrições.cof, tudo junto, transcrições, na verdade, né? transcrições.cof, @gmail.com. Caso queiram colaborar nas transcrições ou se quiserem colaborar nas revisões, para revisõescof, @gmail.com. Obrigado, Marcela. Aqui, o André Mark me manda uma pergunta muito interessante, mas que eu não vou responder porque ela é matéria futura do nosso curso, e bastante futura, uma questão sobre o conhecimento por presença. Bom, para tratar desse assunto de maneira frutífera, nós necessitamos de uma série de instrumentos técnicos que não foram dados ainda. Claro que eu posso ter falado disso em outras circunstâncias, mas aqui eu só mencionei de passar, e ele ainda não é matéria do nosso curso, né? Mas será, né? Eu queria aproveitar a ocasião para avisar o seguinte: se eu estou colocando todas essas advertências, todos esses cuidados, todos esses exercícios, todas essas práticas como condição prévia para o estudo da filosofia no sentido formal e quase acadêmico da coisa, é porque esse estudo implica perigos enormes. O primeiro é dessa coisificação da lógica, né? Que é uma coisa assim, cujos resultados, eu vejo aqui nos Estados Unidos, onde o pessoal estuda muito isso, os resultados são absolutamente devastadores. Quer dizer que se não há toda essa pré-formação que ajuda o indivíduo a ter o foco sobre aquilo que interessa mesmo, que não é pensamento lógico, não é nem pensamento, mas é ligação de pensamento e experiência. Olha, o que você pode criar de confusão inextricável, de confusões tão sofisticadas que nunca mais você sai de dentro delas, é uma coisa terrível, né? Eu tenho uns amigos aqui que eles vivem levantando as questões mais artificiais, são pessoas inteligentíssimas, cultíssimas, americanas, né? Mas cujo pensamento está tão longe que cada vez que eles colocam uma pergunta, eu tenho todo um trabalho de trazer eles de novo para o campo da experiência imediata e daí praticamente dissolver a pergunta, né? Perguntas tidas nominalmente e tradicionalmente como filosóficas. Pega essa questão, por exemplo, de determinismo, livre-arbítrio, tá certo? O problema da causalidade, né? Eu digo muito bem,
essas questões se colocaram para certas pessoas em certos momentos determinados, em função de determinadas experiências. Então, para restaurar o sentido que essas perguntas tinham originariamente, nós temos que remontar essa experiência. E talvez, remontando a experiência, nós nos livremos da pergunta automaticamente. Porque às vezes elas resultam, às vezes, de uma observação errada que o sujeito fez. Né? O caso clássico do David Hume com as bolas de bilhar. Né? Quer dizer, ele simplesmente viu a coisa errada e daí tirou uma questão filosófica praticamente insolúvel. Se você pegar a questão tal como ele a formulou e tentar trabalhar logicamente, você nunca vai sair dentro dela. Quando você remonta a experiência que originou a coisa, você vê que é claríssimo onde está o engano. Então, vamos guardar essa sua pergunta, André Marques. Pergunta sobre conhecimento por presença, tal como aparece no livro do filósofo persa Suravardi. É interessantíssimo, um negócio muito bom, mas não é o momento. Fábio MC. Na aula 45 você leu para nós o artigo que sairá em breve no Diário do Comércio, onde relata que a classe universitária, em certo momento, passou a considerar a adesão política como um dever acadêmico em si mesmo, talvez o mais importante. Dias depois, morre Gildo Marçal Brandão, e esse nome está em todos os noticiários na internet. Nos necrológios destaca-se como sua grande realização, e não como detalhe biográfico, ter sido comunista militante. Quer dizer que a grande coisa que ele fez foi ser um militante comunista. E normalmente nos anos 60 isso sairia publicado no jornal do Partido Comunista, A Voz Operária. Tá certo? E daria nos jornais uma notinha desse tamanho, no máximo. Tá certo? Isso quer dizer que os critérios de importância do jornalismo de partido, do jornalismo do Partido Comunista, foram 100% absorvidos pela grande mídia. Hoje vocês estão lendo A Voz Operária, tal como nós vimos nos anos 60. Márcio Luiz Freisleben. Lembro que uma aula o senhor afirmou que havia uma simetria entre as catedrais medievais e a obra de Santo Tomás de Aquino. Pois bem, estou lendo o livro Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental, de Thomas Woods Jr., e deparei com a seguinte afirmação: a construção da Catedral Gótica tem sido às vezes creditada à mentalidade escolástica. Os escolásticos, de quem Santo Tomás de Aquino foi o exemplo mais ilustre, construíram todo um sistema intelectual. Não se preocupavam apenas em responder a esta ou aquela questão, mas de erguer edifícios inteiros de pensamento. As suas sumas, nas quais exploraram todas as questões mais importantes relativas a um tema, eram tratados sistemáticos e coerentes, em que cada conclusão particular se relacionava harmonicamente com todas as outras, tal como vários elementos que compunham a catedral gótica trabalhavam juntos para criar uma estrutura de extraordinária coerência interna. É exatamente isso. Isso está descrito com detalhes, se você quiser mais informação, no livro do Erwin Panofsky, Arquitetura Gótica e Pensamento Escolástico. Erwin Panofsky, que aliás não é um autor católico. Aqui também, Cristiano Barbosa, a dificuldade que você coloca a respeito das classificações é uma dificuldade técnica que ele encontrou no Mário Ferreira. Eu peço também que você espere. Eu não vejo como nós possamos tratar tecnicamente disso no momento, mas vamos fazê-lo. Aqui, a Juliana Camargo Rodrigues, uma pergunta interessantíssima. Ela diz: por mais de 15 anos da minha vida estudei a conscienciologia e apliquei muito o que conheci lá. No entanto, fenômenos como a projeção astral, onde adquiri conhecimentos posteriormente confirmados por mim, a telepatia inúmeras vezes vivenciada, a clarividência e outras inúmeras vivências que tive, a maior parte delas positivas, tiveram um efeito positivo. Bom, como é que fica essa experiência dentro de tudo que o senhor vem nos ensinando? Bom, em primeiro lugar, toda a experiência existe, esses fatos existem, esses fenômenos existem, já foram abundantemente comprovados. E no Brasil tem um cidadão que fez um repertório monstruoso desses fenômenos e de milhares de confirmações, que é o Valdo Vieira, que deve ser com ele que você estudou. Não é isso? Eu acho um trabalho altamente meritório da parte dele, porém, a grande vantagem que você obtém com esse estudo é que você percebe que a consciência humana, de fato,
não está limitada a espaço e tempo. Ela penetra além disso. Quer dizer, não tem uma liberdade absoluta fora de espaço e tempo, mas ela tem certas incursões em terreno que transcendem o espaço e tempo. Se não houvesse isso, nós nem poderíamos saber o que é espaço e tempo. Se não houvesse esta abertura, tá certo? Nós não poderíamos entender que existe uma moldura de espaço e tempo que, em geral, nos limita, mas nem sempre. Né? Então, eu acho que esses estudos são muito importantes, porém, eles são de um perigo extraordinário. Tá certo? Então, isso aí pode realmente dissolver a consciência de uma pessoa. Porque todos os estudiosos disso são como aventureiros arrojados, né? Que entram na selva selvagem, e que podem ser comidos pelo leão, pela loba, né? De modo que, ao mesmo tempo, há um grande mérito em quem se dedica a esse estudo. E há também uma advertência: vão com cuidado, tá certo? E lembra, a única coisa que você vai adquirir com isso é a clara consciência de que a sua consciência não está tão limitada a espaço e tempo quanto normalmente se pensaria. Qualquer conclusão que você tirar além disso, você não tem mais justificação. Mas se você queria alguma certeza a respeito disso, bom, você já tem. Agora, pode ter certeza que o que você estudou lá vai se revelar cada vez mais útil, quanto mais você aprenda a articular tudo em torno do método da confissão. Por exemplo, você vê que certas experiências que você teve, que você vivenciou pessoalmente, certo? Você não tem mais como negá-las, né? Você vai ter que confessar: olha, eu sei disso, eu vi, eu estava lá, eu não sei ainda qual é o nível de inteligibilidade disso, né? Não sei se eu posso dizer exatamente o que se passou, mas algo se passou. Então, a minha sugestão é isso, que você reveja tudo o que você estudou lá, à luz do método da confissão. O que você efetivamente sabe, o que você efetivamente entende. E tudo mais que está nebuloso, você deixa para depois. Alexandre Magno pergunta: estive refletindo sobre a questão da igualdade e cheguei à conclusão até bastante óbvia de que a igualdade total somente existe na matemática. E passei a indagar: será que a progressiva matematização das ciências, que o senhor já tratou nesse curso, influenciou os movimentos sociais das ciências humanas, copiando as exatas, de modo que passaram a exigir igualdade absoluta? Quer dizer, será que houve a transferência inconsciente que seja de uma equação matemática para as chamadas lutas sociais? Sem a menor sombra de dúvida. Então, você vê que o conceito de igualdade passa com ele a mesma coisa que se passa com o de liberdade. Ele não pode ser um princípio de nada. Quer dizer, a igualdade é relativa a tantos outros fatores, né, que ela será, no fim das contas, a resultante final de uma quantidade imensa de confrontações dentro de uma ordem pré-existente. É isso. Agora, quando as pessoas não têm ideia da complexidade disso e passam a acreditar numa espécie de igualdade substantiva, elas estão absolutamente loucas. Né, mas não tem a menor dúvida de que esta matematização das ciências e esse ideal da perfeita racionalidade lógica, né, que em si é uma ideia, até ela própria é irracional, porque não confere com as possibilidades reais da experiência humana. Né? É claro que houve disso pelo menos uma inveja das ciências matemáticas, por parte das ciências humanas e dos ideólogos, uma espécie de inveja daquelas equações perfeitas da matemática. Quando você vê ali no livro do Paul Hazard, que é um dos grandes livros da humanidade, A Crise da Consciência Europeia, onde ele descreve os jardins na França do tempo de Luís XIV, que eram uma espécie de matematização da paisagem. Você vê, é claro que houve isso aqui. Né? Tiago Ramos. A aula 44, que o senhor falava sobre o nosso desconhecimento dos fatores genéticos que nos formaram, me despertou para a importância de procurar saber quem somos e de onde viemos. Existe uma figura na minha família materna, meu bisavô, José da Silva Pinto, que sempre foi bastante marcante na história da família
e ao qual, enquanto crescia, eu era muitas vezes comparado. A história do vô Juca foi um tanto trágica. Ele era um membro do Partido Comunista Brasileiro, foi preso pelo governo Getúlio. Minha avó, ainda mocinha, tinha de levar comida para ele na cadeia, e procurou comunicar suas crenças aos filhos e viver de acordo com elas. Como resultado, a vida de sua família foi sempre muito difícil. Ele se recusou a subir na vida, a despeito de ser intelectualmente bem dotado, a fim de estar próximo e lutar pelos proletários. Você veja, existiam comunistas assim antigamente. Né? De que coisa extraordinária. Né? Mas note bem, esse tipo de comunista, ele só existe nas esferas mais baixas do movimento. Quer dizer, é o militante, é o verdadeiro crente, né? Como chama o Eric Hoffer. Então, o verdadeiro crente comunista, ele é capaz de sacrificar sua carreira, né, seus bens pessoais, né, em vista de uma militância proletária. Eu conheci muitos tipos assim, tá certo? Porém, podiam até ser pessoas importantes na hierarquia partidária, mas de um país eco do terceiro mundo. Nas altas esferas do Partido Comunista, isso nunca existiu. Tá certo? E hoje em dia, eu acho que não existe mais em parte alguma. Né? Se o sujeito quer subir na vida, ele tem que logo entrar num partido comunista ou pró-comunista, para daí ele se garantir. Tá certo? Então, este tipo de moral ascética comunista existe nos períodos de muita perseguição, onde o partido está colocado na clandestinidade. Então, aí somente os homens de ferro aguentam viver dentro daquilo. E eu conheci muitos desses homens de ferro. Tá certo? Inclusive um dos caras mais cultos que eu conheci na minha vida, que era o Nabor Caire de Brito, que é o cara que tinha chegado a altos postos no jornalismo, e depois abdicou de tudo isso. Né? E quando eu o conheci, era um homem muito pobre, e foi o único brasileiro que eu conheci que estudou Hegel realmente. Né? Tinha o Jacir Menezes, que era um cara reacionário, passou a vida lendo Hegel, e o Nabor Caire de Brito. Aos 70 anos ele decidiu finalmente estudar Hegel como se devia. Né? Então eram tipos abnegados. Eu tive parentes também assim, ou contra-parentes, na verdade. Eram homens que sacrificaram tudo pela causa, mas isso em época de clandestinidade, foi o que aconteceu no governo Getúlio. Então um partido que está colocado na clandestinidade, seja de qualquer que seja a ideologia dele, ele produz esses homens de ferro, que tudo sacrificam, né, e que se tornam, que assim se imunizam contra a influência corruptora da sociedade em torno. Quer dizer, não é a matéria, não é o conteúdo ideológico do Partido Comunista que determina isso. Quer dizer, eu assumo o cristianismo na sua totalidade, não como uma doutrina. Uma doutrina é algo que os seres humanos pensaram sobre a realidade. Portanto, a doutrina nunca é a realidade em si mesma. Ela pode ser verdadeira, ou seja, quando ela descreve a realidade corretamente, mas ela não é a realidade. Mas a palavra de Deus não é uma coisa que alguém pensou. Ela é a realidade em si mesma. Pô. Então ela não pode ser tratada como as outras doutrinas. Vou aqui comparar a doutrina da igreja com a doutrina de Karl Marx. Fala, você está doido, porra. A doutrina da igreja não é uma doutrina, ela é uma coisa, é uma realidade, é um ente do mundo real. Imposto ali, assim como Deus criou as pedras, as montanhas, os bichos, ele criou essas palavras, meu Deus do céu. Então você não pode tratá-las como se fosse uma doutrina, uma filosofia, não pode ser assim. Ela é parte da realidade. Por isso que eu já falei mil vezes, os 10 mandamentos não são uma série de deveres, são uma série de realidades. Quando Deus diz amar a Deus sobre todas as coisas, ele não está dizendo que você deve amar a Deus sobre todas as coisas. Ele está falando que você ama a Deus sobre todas as coisas, porque se você não ama a Deus, você não ama mais nada. Você está entendendo? O amor a Deus determina todos os outros amores que você tem. E é Ele que infunde realidade no seu amor. É difícil entender isso? Portanto, isso não é propriamente um mandamento, ele está dizendo como as coisas são, não como elas devem fazer. Deus, por acaso, fez um mundo ideal para você viver? Não, ele fez um mundo real. E tudo que ele diz é constituído do mundo real. Então, a palavra revelada tem que ser tratada de uma maneira totalmente diferente daquela que você trata
todas as demais doutrinas. Você tem que tomá-la como coisa, não como ideia. Né? Está entendendo? Então, é claro que existe doutrina também. Doutrina é o quê? As palavras dos teólogos, as interpretações que os santos dão para o Evangelho. Aí é doutrina. Mas as próprias palavras de Deus não são doutrina, elas são realidade. Quando eu digo que elas são realidade, não estou querendo dizer que elas são apenas verdadeiras. Uma doutrina humana pode ser verdadeira. Você pega, por exemplo, sei lá, a aritmética elementar foi criada por seres humanos, é tudo verdadeiro ali. Então, não é quando eu digo que ela é realidade, eu estou querendo dizer que ela é constitutiva do próprio universo e não das nossas ideias. Não é algo que nós temos que pensar a respeito. Ela faz parte, não dos nossos pensamentos, mas das coisas, do universo das coisas e seres, está entendendo? O dia que eu entendi isso, eu vi assim que a maior parte das pessoas religiosas não tem a menor ideia disso. Então elas aderiam à palavra de Deus como poderiam aderir, sei lá, as ideias de Karl Marx ou de Augusto Comte, como se fosse uma doutrina. Falei, está errado. A palavra doutrina aí é usada com relação às palavras de Deus, a doutrina é sagrada, mas tem um sentido diferente do que a palavra doutrina tem em outros casos. Então, sei lá, tem que inventar uma outra palavra, mas eu não gosto da palavra doutrina. Doutrina é uma coisa que um ser humano ensina para outro ser humano. Você sabe quando Deus disse, faça-se a luz, ele estava ensinando a gente ou estava fazendo a luz? Isso não é uma coisa que ele disse a respeito da luz. A palavra dele constitui a luz. Dá para entender a diferença? O que Deus diz acontece na realidade. Por isso que ele mesmo diz, eu não penso como vocês. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos. E os meus caminhos não são os seus caminhos. Eu pensei nisso muitos anos. Falei, pô, o que quer dizer com isso? Ele está realmente dizendo que ele não pensa como nós. Nós fazemos doutrinas a respeito da realidade. Ele faz a realidade. Dá para entender? E o texto sagrado é parte dessa realidade e não parte das doutrinas, parte dos pensamentos humanos. É uma coisa simples de entender, depois que eu expliquei, né? Agora, outro dia teve um que me respondeu, como? Esse Olavo disse que não tem doutrina de Deus, aqui tem as doutrinas, tem as palavras de Jesus no Testamento. É difícil, né? É difícil, porra. Quer dizer, é impressionante. Para um sujeito inteligente, todo mundo é inteligente. Eu sempre vejo todo mundo pelo seu lado inteligente e pela inteligência, pelo menos, que o sujeito pode desenvolver. Mas quem é burro, só vê burrice em todo lado. Ele encontra um sujeito que tem inteligência 100 vezes maior que ele, não enxerga isto. Tem esse menino aí da tal da orientação. Então, você queria distinguir, tem um lado um Cristo de carne e osso, e por outro lado tem o Cristo da doutrina e tal. Fala, mas escuta, mas se fosse assim, a coisa não poderia ter acontecido. Você está entendendo? Teria que ser, vamos dizer, um tecido, teria que ser um milagre muito maior do que a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, olha, tem aqui um indivíduo que não está sabendo nada, é um cara como qualquer um, idiota como qualquer um de nós, né? E foi crucificado, né? E criaram um culto em torno dele. E por uma coincidência dos demônios, aconteceu tudo exatinho do jeito que estava nos profetas, que ele disse que ia acontecer. Foi coincidência. Eu digo, mas isso é mais fácil ressuscitar do que fazer isso aqui. Você está entendendo? Quer dizer que quando aparece um camarada dizendo, não, aqui nós vamos fazer o que? O Cristo histórico. O Cristo histórico com esta nuance, né? Separar o Cristo histórico, material, etc., do Cristo espiritual. Eu digo, mas isso só existe de separação, você da sua cabeça, pô. E o Cristo espiritual é objeto de fé, só. Também. Não, ainda tem essa. Quer dizer, né, depois veio um. Quer dizer, tudo aquilo que os profetas diziam já era tudo objeto de fé. Eles tudo um sujeito acreditou nisso, depois outro acreditou, depois outro acreditou, e depois, por uma baita coincidência, aconteceu tudo assim. Você está entendendo? E aconteceu pior, para o próprio sujeito que disse que ia acontecer. Quer dizer, é claro que é uma coisa de idiota, é uma coisa de criança. Você está entendendo? Nós temos que entender, que a vida, a paixão, a morte, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo é um fato, aconteceu, porra. Você não precisa entender. Isso não é uma doutrina, não é um objeto de fé, é uma coisa que aconteceu. Você está entendendo?
é mais difícil você negar isso do que você aceitar. Sendo que para você negar, bom, se você nega que foi assim como ele mesmo disse que era, então é porque você tem uma outra explicação. Então você tem que me dizer que a sua explicação é melhor. Agora a sua explicação começa, tá certo? Por exigir que eu creia, tá certo? Num tecido de coincidências absolutamente impossível. Quer dizer, você está me exigindo mais fé do que Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acredito no Nosso Senhor Jesus Cristo porque ele só pede para eu acreditar no negócio que aconteceu e que está acontecendo. Você está pedindo para eu acreditar numa conjectura. Tá certo? Que é uma verdadeira loteria esportiva. Você está entendendo? Você pode ter certeza, sempre que entra esse negócio agnóstico, materialista, tal, o que está em jogo no fundo é só uma coisa, burrice. Burrice mesmo, entendeu? Falta de inteligência. Você pode investigar num monte de coisa. O problema não é isso. Aqui tem uma história que é relatada, tá certo? Por testemunhas, tá certo? Que estiveram lá e que contam a coisa numa ordem que coincide exatamente com aquilo que esses profetas vinham dizendo desde 3.000 anos antes. Você está entendendo? Oi. Ademais, não, ainda teve que combinar com o leproso para ele curar. Você vai lá e finge que curou. Tá, ou então, você, pelo poder do pensamento positivo, quer dizer, eu vou acreditar que o pensamento positivo do leproso o curou? Eu com o pensamento positivo não curo um calo, não curo uma hemorroida, porra, né? Agora o leproso, que já está todo ferrado, de repente ele adquire esse poder miraculoso pelo pensamento positivo. Você está entendendo? Não tem, quer dizer, é um negócio tão rebuscado e tão artificioso que denota idiotice. Você está entendendo? Oi. Mas existe também a corrente mais hard que fala não, que não é coincidência. Construíram a história para parecer que... Isto, construíram, porque naquele tempo já existia agência de publicidade, tinha o Duda Mendonça, né? Eles forjaram provas pelo mundo inteiro. Ou seja, a técnica publicitária foi todinha inventada a partir do fim do século XIX. Não é isso? E mesmo assim, falhou. Tem um monte de campanha publicitária que falha. Você lança o produto vai para o brejo. Né? Eles querem nos fazer crer que antes disso, no tempo não tinha técnica publicitária nenhuma, tinha uma técnica publicitária implícita, inconsciente, tá certo? Que funcionava pra caramba e que criou, né, os profetas, os santos, etc, etc. Ora, você para acreditar nisso precisa ser muito pueril, muito infantil. É sempre a ideia de que a desconfiança é sinal de maturidade, a confiança é sinal de que você é um atrasado, um caipira. Eu digo, não, depende do tipo de desconfiança, porque essa desconfiança que você está tendo, ela me exige uma confiança muito maior. Na verdade, essa desconfiança, essa suspicácia moderna perante os dados da revelação, ela é profundamente incrédula, porque ela exige você acreditar em muito mais coisa do que a revelação está te pedindo. Olha, a revelação está dizendo o seguinte, o homem era Deus, era o verbo de Deus, e aconteceu isso assim, 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 e curou o leproso, quem morreu ressuscitou, é só isso. Agora, os caras querem que eu acredite numa loteria esportiva, na existência de agências de publicidade, tá certo, etéreas, né, imateriais, que criaram tudo isso, né, mediante aqueles processos mediante o processo de violência simbólica do Pierre Bourdieu, imposição de discurso e não sei o que. Escuta, peraí, você vê, como é que o Papa fazia para impor um discurso? Você pensa que tinha a Rede Globo Televisão, o Papa chegava lá e falava, 70% da audiência ouvia? Não, o Papa falava um negócio, para aquele negócio chegar nas igrejas, levava anos. Você está entendendo? Quer dizer, se o cara que está na igreja, digamos, sei lá, na Irlanda, ele, durante a vida, depois que ele foi para a Irlanda, se ele 2 vezes na vida receber notícia do Vaticano, é muito. Você está entendendo? Então como é que podia haver violência simbólica aí? Então os caras estão pedindo, para não aceitar um dado miraculoso, pede que a gente aceite um universo inteiro de suposições miraculosas. Então, até por uma questão de preguiça, eu prefiro ficar com a revelação mesmo. Não é um problema de fé, eu estou dizendo uma coisa científica, pô. Quando você não acredita em Deus, você acredita em tudo mais. Ele diz, desde de acreditar em Deus, não é que não acredita mais em nada, acredita em tudo. Acredita em qual a história, a carochinha, Papai Noel. E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal.
Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.